nós queremos neste momento nos debruçar sobre a Bíblia. Nós queremos voltar os nossos olhos para a Tua Palavra e pedir que aquilo que ali está contido, que nós sabemos, não é por acaso, não é simplesmente para encher as folhas, sabemos que é a Palavra do Senhor, que aquilo que está ali destinado para falar ao nosso coração nesta manhã, o Teu Espírito use, conforme o Senhor sabe que cada um de nós necessita, e que nós possamos ter uma compreensão ainda melhor sobre qual a nossa posição, a nossa condição como crentes em Cristo, discípulos do Senhor Jesus, para esta geração. Fala, Deus, ao nosso coração. Tão somente o Senhor fala. É o que suplicamos humildemente no bom e glorioso nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O objetivo da meditação desta manhã é que nós possamos compreender um pouquinho melhor o que significou para Jesus e o que significou para os primeiros crentes o discipulado. O que significou para aqueles novos convertidos serem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos nos nossos estudos anteriores que Jesus começou o seu ministério pregando, proclamando o Evangelho do Reino e chamando as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. E ao fazer isso, Jesus chamava-os para serem seus discípulos e dizia: eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Abrindo a nossa Bíblia em Marcos capítulo 1, no versículo 16 ao versículo 20, nós temos o relato de Marcos sobre esse primeiro chamado de Jesus para o discipulado. Marcos assim escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: e andando Jesus junto do mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. O que nós vemos nesse texto está bem claro: os primeiros discípulos de Jesus, que Jesus chamou, eram pescadores. Eram pescadores de profissão. E Jesus, na sua sabedoria, usou a linguagem que eles estavam acostumados. Usou que eles pensassem naquilo que eles sabiam fazer, para que eles pudessem sentir-se atraídos pelo convite e pensarem como nós podemos usar aquilo que sabemos para o serviço de Deus. E então Jesus disse: eu farei de vocês pescadores de homens. Certamente alguma coisa passou na cabeça: pescadores de homens. Até agora nós estamos pescando peixe, mas pescadores de homens, e foi isso que Jesus disse a eles. A Bíblia diz que os primeiros que Jesus encontrou foram os irmãos Simão e André. Se vamos a João capítulo 1, versículo 42, veremos que João e André eram filhos de um homem chamado Jonas. Em outra versão, João, porque é uma variação do mesmo nome. Eram pescadores profissionais. Não eram homens que iam dar banho na minhoca só. Pegavam a minhoca, punham no anzol e ficavam lá tentando pegar alguma coisa e não pegavam nada. Eram homens que viviam da pesca. Eles usavam redes. Eles estavam preparados para o serviço. João 44 dizem que eram de Betsaida da Galileia. E no versículo 5 de Lucas 10, vemos que eles eram sócios de outros dois pescadores, Tiago e João. Ambos conheceram Jesus cerca de um ano antes. Quando nós batemos os olhos aqui, nós pensamos assim: mas que interessante, Jesus fala e ele já segue. Mas a obra evangelizadora muitas vezes leva mais tempo do que nós imaginamos. Jesus os tinha conhecido cerca de um ano antes, quando
João Batista anunciou aos seus discípulos, João tinha os seus discípulos, e ele falou aos discípulos mais achegados: este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele apontou para Jesus. João capítulo 1, versículo 35 a 42. Os irmãos podem ler na Bíblia. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois ouviram-me dizer isso, e seguiram a Jesus. E voltando-se Jesus, e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde ver. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Conforme Marcos capítulo 1, versículo 16 que nós lemos, eles pescavam no mar da Galileia. E foi nesse momento que Jesus o chamou para os discipulados. Eles estavam ocupados, eles não estavam lá sentados na sombra, procurando alguma coisa para fazer, eles estavam trabalhando. Esse acontecimento é narrado ainda mais detalhadamente por Lucas, no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 1 a 11. Se os irmãos prestem atenção, no Evangelho de Lucas, logo no começo, ele falou: excelentíssimo Teófilo, eu procurei saber as coisas mais detalhadamente como foram para registrar. Então, Lucas anota certos detalhes, inspirado por Deus, que é interessante nós vermos. Lucas diz, no versículo 1 e 2 do capítulo 5, que eles estavam lavando as redes. Lucas diz que Jesus disse a Simão Pedro que o levasse no barco. Lucas diz no versículo 3 do capítulo 5 que do barco Jesus começou a ensinar a multidão. E talvez você pense: mas por que lá do barco? Por que ele não falou da terra? Eu, quando era menino, morava na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e ali havia um grande teatro que se chamava Teatro Carlos Gomes, muito lindo. E a escola levou a gente para fazer um tour lá, um turismo, e conhecer o teatro. E eu me lembro que entre o maestro e o lugar onde sentava a orquestra, o coral, tinha um quadrado como o batistério da gente, e era cheio de água. E o professor nos explicou o motivo da água. Naquele teatro não se usava microfone, nada, só acústica. E a água, ela era usada para fazer refletir o som, projetar o som, fazer com que o som se projetasse ainda mais forte do que se não tivesse água. Eu nunca esqueci disso. E lendo os evangelhos mais tarde, quando me converti, fui ver comentários sobre isso, que Jesus projetava a sua voz sobre a água, e ela se ampliava mais do que se ele estivesse em terra. Que muito interessante a sabedoria de Deus, como Deus usa coisas que muitas vezes os homens têm que descobrir só mais tarde. Depois de falar, Jesus disse a Pedro que lançasse a rede ao mar. Lucas 5, de 4 a 9. E a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe, que Pedro ficou tão espantado, que ele disse: aparta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Essa é uma atitude que nós nunca devemos ter. Muitas vezes o homem pensa assim: eu sou pecador, quem sou eu para que Deus olhe para mim? Ou então: eu sou pecador, não devo chegar à presença de Deus porque Deus é santo. Não, Deus veio porque Ele sabe que eu sou pecador. Deus veio porque Ele sabe que você é pecador, é pecadora. Nós não podemos pedir aparte-se, mas Senhor, chega-te a mim e me ajude a vencer o meu pecado, ajuda a vencer a minha incredulidade. E então, logo após isso, a Bíblia diz que Jesus o chamou para segui-los e disse: eu farei que sejais pescadores de homens. Versículo 17. E o que acontece? Ao ver isso, imediatamente eles deixaram tudo
A Bíblia diz que eles deixaram as redes, deixaram os barcos, os peixes que pescaram e seguiram a Jesus. Olha, eles trabalharam, eles precisavam entregar os peixes, eles tinham uma freguesia, era uma empresa de pesca, mas quando Jesus chamou, nada mais importava, eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Mais tarde, Simão Pedro e André foram feitos apóstolos do Senhor, escolhido com mais outros 10, conforme os irmãos podem ver, e veremos mais tarde no estudo no capítulo 3, versículo 14 a 19. Pedro se tornou um dos discípulos do círculo mais íntimo, de amizade mais íntima com Jesus. Isso nós vemos porque em várias ocasiões, quando Jesus teve encontros especiais, momentos marcantes no seu ministério, ele só permitia que 3 pessoas fossem com ele: Pedro, Tiago e João. É interessante. Se o irmão abre em Marcos capítulo 5, versículo 37, quando Jesus curou a filha de Jairo, diz o versículo 37: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Não permitiu. Ele só levou esses mais íntimos. Por quê? Não sabemos. Mas sabemos que Pedro estava entre os privilegiados no relacionamento com o Senhor. No Monte da Transfiguração, em Marcos capítulo 9, versículo 2, se a irmã abre a Bíblia e bate os olhos ali, vai ver. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e os levou sós, em particular, ao alto monte e transfigurou-se diante deles. Então, esse homem Pedro tinha um relacionamento muito íntimo com o Senhor. E quando foi no Getsemane, em Marcos capítulo 14, versículo 33, Marcos 14, 33, quando Jesus diz: a minha alma está agonizando até a morte, porque ele via o que teria diante dele, que seria a cruz, morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele levou para orar consigo Pedro, Tiago e João. Então, sempre que havia momentos importantes na vida do Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, ele levava Pedro, Tiago e João. Pedro estava sempre ali. Pedro foi conhecido por perguntar: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar aquele meu irmão chato, que vive me amolando, me chateando? 7 vezes está bom? O Senhor disse: não, 40 vezes 70 vezes. Pedro é conhecido também por negar Jesus. Quem se esquece de que Pedro negou Jesus, que o galo cantou, toda aquela história? Mas Pedro também é conhecido por ser restaurado à fé. Para cada negativa que Pedro fez de Jesus, Jesus deu 3 vezes para confessar que o amava. Ele negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus perguntou: amas-me? Ama? E quando ele confirmou que amava Jesus, Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Isso me faz pensar e faz você pensar. As nossas imperfeições, as nossas limitações não devem impedir que servamos ao Senhor, porque Deus capacita aquele que Ele chama. Não é pela minha capacidade ou pela sua, porque se for por isso ninguém serviria para servir a Deus. Mas Pedro, Deus restaurou a comunhão e confiou a ele um alto privilégio de apacentar o seu rebanho. No livro de Atos, na primeira parte do livro de Atos, Pedro é a personagem principal, o personagem principal. E se nós abrirmos em Atos capítulo 2, versículo 33 a 41, veremos que quando Pedro pregou o seu primeiro sermão, que está registrado na Bíblia, pode ser que ele tenha pregado em outras ocasiões, mas na Bíblia mostra o seu primeiro, depois do Pentecostes ali, diz que quase 3.000 pessoas se converteram, através desse homem que era um mero pescador. Pedro era um homem sem cultura. Quando fala que Pedro negou a Jesus e as pessoas: você é um deles, diz que ele blasfemou. No grego diz que ele usou palavras de baixo calão, usou palavras feias, palavras sujas, ele usou palavras que não ficavam bem na boca do Pedro. Então ele era um homem rude, um homem que quando foram prender Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha do outro.
Mas foi esse homem que, apesar de não ter uma cultura secular, tinha uma cultura bíblica tamanha que no seu sermão ele contou a história do Messias, falou que Jesus é esse Messias que eles crucificaram, e os homens tremeram e perguntaram: que faremos então, meus irmãos? E ele falou: vocês se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Diz que quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas naquele dia por causa do sermão deste homem. Agora, e André? Estou falando muito do Pedro. E o André? Quem era o André? O que a Bíblia nos informa de André? Se olharmos alguns lugares onde está o nome de André, veremos que a Bíblia diz que ele era um grande evangelista. André sempre levava pessoas a Jesus Cristo. Foi André que levou Pedro a Jesus. Lembram no que nós falamos, lemos no capítulo 1 de João, versículo 35 a 42? Diz ali: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, o Batista, e o haviam seguido a Jesus. Este chamou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias. Então veja, ele ouviu João Batista falar que Jesus é o Messias, e ele foi procurar o seu irmão Pedro. Este achou primeiro a seu irmão Pedro, quer dizer, ele foi primeiro procurar o da sua casa, o seu irmão que ele amava, e disse: achamos o Messias. Quem procura acha. Se ele estava falando achamos, é porque estava procurando. Ele não ia dizer achamos o Messias se eles não estivessem esperando quem era o Messias. Então era um homem que tinha o coração voltado para Deus, e tinha um homem que tinha o coração voltado para os perdidos, porque ele sabia que o seu irmão precisava. E ele disse ao seu irmão: achamos o Messias. Mas a Bíblia diz: este achou primeiro a seu irmão Pedro e disse: achamos o Messias. Nós nunca vamos compartilhar o Evangelho se não procurarmos pessoas para compartilhar. O achamos, e ele diz: achou o seu irmão, é porque ele procurou alguém para falar. Nós precisamos ter essa atitude. André era um evangelista, foi ele que levou Pedro a Jesus. Nós ouvimos falar muito de Pedro, não é? Tantas coisas maravilhosas de Pedro, mas se não fosse André, Pedro não teria sido levado a Jesus. Foi André que levou um menino com 5 pães e 2 peixinhos a Jesus. João capítulo 6, versículo 8 e 9. O irmão vai ver que André estava acompanhado de um outro evangelista, Filipe. Filipe era um grande evangelista também. E André estava acompanhado de Filipe e levou o menino a Jesus. Foi André que levou alguns gregos a Jesus. Seu irmão abre em João capítulo 12, versículo 20 a 22, quando havia festa, e era a festa dos judeus, e havia uns gregos que queriam ver Jesus, e eles não sabiam como chegar a Jesus. Eles foram a Filipe, porque Filipe era de origem grega. Então eles falaram: é como se eu estou num lugar e eu preciso de alguém que me ajude com a língua, e eu vejo que tem aqui um português. O nome dele é português, eu vou me aproximar dele porque ele vai me entender do meu problema, ele vai me ajudar. Ou ele é um brasileiro, ele fala a minha língua, vai me ajudar. Foi esse o problema. Os gregos queriam ir a Jesus, foram a Filipe, porque Filipe era de origem grega, o nome é grego, e Filipe foi a André, falou com André, e o André levou-os a Jesus. Talvez fale: mas é tão pouco que fala de André. O que nós temos de relato sobre André, essas coisas que eu mencionei. Mas se não fossem evangelistas como André, o Evangelho nunca teria chegado até nós. Muitas vezes aquele que evangeliza ninguém fica sabendo. Muitas vezes aquele que evangeliza não tem nenhum destaque. Pedro teve grande destaque. Quando Jesus teve momentos importantes, ele levava Pedro, Tiago e João. Nunca convidou André para ir. Talvez porque Jesus sabia que se o André ficasse solto, ele ia evangelizar. Deixa o André, não traz ele para a reunião, porque quando ele vê alguém, ele fala de Cristo. Ele está trabalhando. Esses outros aqui eu preciso preparar para escrever livros da Bíblia, preciso prepará-los para outras coisas, para a tarefa de evangelização. Eu deixo o André solto. Deixa o André ali. E o André estava sempre fazendo isso. Então, quando o irmão fala de Cristo, quando a irmã fala de Cristo, mesmo que ninguém veja,
Deus está usando a sua vida. É o Espírito Santo que vai usar a sua boca para falar. E é o Espírito Santo que vai semear naquele coração. E aquilo que outros jamais imaginariam, Deus faz, por causa do seu testemunho. Em seguida nós vemos os outros dois irmãos, Tiago e João. Quem eram eles? No que se tornaram? Eles eram filhos de um pescador chamado Zebedeu. Marcos 1,19. E a mãe dele se chamava Salomé. Marcos 16,1. Se você está pensando em pôr nome no seu filhinho, veja aqui, ó, o Zebedeu. Se é uma menininha, Salomé. Olha que nome bonito. Zebedeuzinha, Salomézinha. Acho que os pais não tinham muita ideia, o nome não é muito convidativo, né? Você é o filho do Zebedeu, né? Ou o filho da Salomé. O nome parece não muito bonito, mas eles eram pessoas de origem, segundo os historiadores, da família de Levi e da família de Davi. Eram gente muito importante. Esses dois homens também eram profissionais da pesca, muito bem sucedidos. A Bíblia diz que eles tinham vários barcos e eram sócios do Pedro e do André. E tinham empregados. Se abrem Marcos 1,20, Lucas 5, de 10 a 11, onde nós mencionamos, eles tinham empregado. Eles também foram chamados para o discipulado enquanto consertavam as redes do Mar da Galileia. Quando eles foram chamados, a Bíblia diz que eles deixaram tudo também. Deixaram o pai para trás, deixaram os empregados. Pensa bem, a mudança foi tamanha, porque eles tinham empregados, eles trabalhavam com o pai, mas eles de imediato deixaram tudo para seguir Jesus. E eles foram também feitos apóstolos de Jesus Cristo. Jesus apelidou esses dois de Boanerges. Às vezes nós damos apelido às pessoas pela característica ou por alguma coisa, por exemplo, é Antônio, a gente chama de Tony, não é? A gente procura abreviar, José, chama de Joe, né? E assim às vezes a gente dá apelidos. Jesus chamou-os de Boanerges, que significa filho do trovão, Marcos 3,17. E talvez isso fosse devido ao temperamento que eles tinham. Nós pensamos em João como o discípulo do amor, porque lemos o Evangelho de João e ele fala tanto no amor de Deus. Lemos as epístolas de João, ele fala tanto em amor. Mas eu creio que é por isso que Jesus levava João e Tiago e Pedro para encontros especiais, porque quando Jesus conheceu João, João não era assim. João não tinha essa característica. João era um homem duro e faltava amor. Lucas capítulo 9, versículos 52 a 54, diz que Jesus mandou mensageiros à frente dele para Samaria para preparar hospedagem. Mas os samaritanos negaram receber Jesus, porque seu aspecto era de como quem ia para Jerusalém. Os samaritanos e judeus não se davam. Então, quando eles perceberam que eram judeus, eles não quiseram dar hospedagem. E o que fizeram Tiago e João? E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que te digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Então veja só, Jesus disse: eu não vim para condenar, mas para salvar. E esses dois falaram: o senhor quer que manda fogo do céu? A gente manda e consome essa gente que não quis hospedar o Senhor. Muitas vezes nós pensamos assim. Em Marcos capítulo 9, versículo 38, diz que João impediu uns homens que estavam expulsando demônios de expulsar os demônios. E ele explica por quê. Ele diz: porque não andavam com a gente, não faziam parte do nosso grupo. Marcos 9, 38. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós nos proibimos porque não nos segue. É interessante, às vezes nós pensamos que só a nossa maneira é certa. Só quem está com a gente, o que nos agrada, eles estão certos. E se você vai a Marcos 9,39, vê que Jesus não aprovou a atitude de João. Ele falou que não devia ter feito isso. Que não, quem não é contra nós, é por nós. Eles estavam pregando o Evangelho, mas só porque não andava junto com João, João falou: não, você não vai
não vai expulsar demônio não, porque você não está andando junto com a gente. Às vezes nós pensamos assim também de outros. Nós temos que compreender que quem tem Jesus no coração, quem é remido pelo sangue do Cordeiro, pode às vezes não ser da nossa denominação, mas se é salvo por Jesus Cristo, ele tem o seu nome escrito lá na glória. E nós devemos orar para que Deus nos use. Ambos, tanto Tiago e João, como foi com Pedro e André, também se tornaram discípulos íntimos de Jesus. Naquele versículo que nós lemos em Marcos 5,37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Em Marcos 9,2 lemos também, e 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós em particular a um monte. Desculpe aí, meu irmão, eu passei, bati a mão aqui nesse negócio e me fugiu. E transfigurou-se diante deles. A intimidade com Jesus era tão grande nesses irmãos, que diz que eles se achavam no direito de sentar-se um à direita e outro à esquerda de Jesus. Então veja que eram homens que tinham tanta intimidade com Jesus. Marcos 10 e 35 a 37 nos falam isso. Eles achavam que poderiam estar lado a lado com Jesus na glória. Tal a intimidade que tinham com Jesus. Ambos indagaram sobre a queda de Jerusalém, Marcos 13, de 1 a 4. E ambos estavam presentes quando Jesus apareceu ressuscitado pela terceira vez em João 21, de 1 a 14. João era conhecido entre os demais apóstolos como o discípulo que Jesus amava. Diz que certa vez Jesus estava andando e Pedro do lado dele, e João estava mais ao longe, e Pedro falou para Jesus: Senhor, e o que será desse? Ele vai viver para sempre? Porque eles entendiam que João não moraria. Eles achavam que porque Jesus disse que João era um servo especial, então eles entendiam que João ia ficar para sempre. Tanto era a intimidade que João tinha com Jesus, que os próprios discípulos perguntavam: o que será desse? E João é usado por Deus para explicar que este é o que testifica, este é o discípulo amado, e não foi isso que Jesus estava dizendo. Mas se for da minha vontade que ele fique, ele ficará. Então nós vemos que João era uma pessoa muito querida de Jesus, mas isso não havia ciúme entre os outros apóstolos. Nós não vemos em nenhum lugar os outros pondo João de lado, diferenciando João, porque Jesus tinha um carinho especial por João. Parece que era ao contrário, era motivo de inspiração. João geralmente ministrava junto com Pedro. Se o irmão vai a Atos capítulo 3, versículo 1, quando fala daquele paralítico na porta formosa do templo, a Bíblia diz que João e Pedro estavam indo ao templo para orar, quando ministraram aquele homem e disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te dou, em nome de Jesus levanta-te e anda. Quando os sacerdotes quiseram proibir os apóstolos de pregar o Evangelho, Atos 4,19, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes da voz do que a Deus. Então Pedro e João estavam sempre juntos. Atos 8,14 diz que os apóstolos que estavam em Jerusalém, quando ouviram que os samaritanos aceitaram a Jesus, enviaram Pedro e João para cuidar dos samaritanos. Então nós vemos que quando eles começaram a andar com Deus, até João, que falou: manda vir fogo do céu e consome os samaritanos, o coração dele tinha mudado tanto, a presença de Jesus marcou tanto, que João compreendeu que era o amor. E Atos 8,14 diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Não é interessante? Você fala assim: pastor, mas o que nós podemos ver? Este estudo de hoje é mais informativo. Talvez você gostaria de grandes desafios ou grandes palavras de encorajamento.
Mas a informação a respeito desses servos, porque Deus os escolheu, como eles eram, como viveram, devem ser uma inspiração para mim e para você. Deve ser um encorajamento para nós, para que nós pensamos qual é o tipo de crente que nós devemos ser hoje. O que o relacionamento com Jesus faz na vida da pessoa. Como mudou Pedro, como mudou João, como pode mudar a mim. Tiago foi o primeiro cristão, primeiro dos discípulos a ser martirizado. Tiago, Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, conta que ele foi martirizado por causa do Evangelho, cumprindo a profecia do Senhor Jesus em Marcos 10, 39. Nós ouvimos sempre falar de Estevão, mas a Bíblia fala que quando Herodes, percebendo que matando Tiago agradou um pouco, ele continuou a perseguir os crentes, continuou a desenvolver a perseguição. E o que aconteceu com Tiago é aquilo que Jesus falou para ele em Marcos 10, 39. Quando ele pediu para o irmão dele João: Senhor, podemos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda? Ele falou assim: olha, isso não cabe a mim, cabe ao meu Pai. Mas vocês poderiam beber o cálice que eu vou beber? O Tiago disse: sim, Senhor, nós podemos beber o cálice. Ele falou: verdadeiramente, você beberá o cálice da morte por mim. Jesus profetizou isso, mas quando sentar ao meu lado, eu não posso te garantir isso agora. Então, até o que aconteceu com Tiago, o Senhor tinha avisado. O irmão dele, João, escreveu o Evangelho, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. Conforme a literatura da época, Zebedeu, o pai deles, era da casa de Levi, a mãe deles da casa de Judá, pertenciam à família sacerdotal e à família real. E Tiago acompanhou Pedro, segundo literatura da época, não está na Bíblia, mas literaturas paralelas da época, a uma viagem missionária à Índia, e chegou a pregar na Espanha antes de ser morto. Conforme os mesmos escritos, João, depois que saiu da ilha de Patmos, onde ele ficou exilado e recebeu a mensagem do Apocalipse, ele viveu seus últimos anos como pastor da igreja de Éfeso e morreu por volta do ano 98 depois de Cristo. O que vemos nisso é que ser discípulo de Jesus Cristo sempre envolve dedicação, deixar para trás e sacrifício. Ser discípulo de Cristo envolve compromisso. Para Tiago, para Simão e André, foi deixar os negócios de seu pai, deixar a profissão da pesca. Para Tiago e João, deixar o pai e os empregados. Para os 4, foi viver uma vida de sacrifício e de serviço. Muitas vezes nós ouvimos no Evangelho de Cristo que, uma vez que você aceita o Evangelho, você para de sofrer, você para de ter lutas, você para de ter problemas. E quem é crente verdadeiro sabe que não é assim. Nós sabemos que nós teremos aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Quem conhece Jesus sabe que nós passamos por lutas, por problemas, mas sabe uma coisa também: Jesus está sempre junto, não está só. A experiência desses homens foi assim, e Deus os transformou de meros pescadores em autores, coautores com Deus de livros do Novo Testamento. Deus os usou para ser pastores da igreja. Deus os usou para levar muita gente ao conhecimento do Evangelho. Se esses 4 pescadores humildes não tivessem deixado tudo para seguir Jesus, nós nunca teríamos ouvido falar do nome deles. Eles nunca teriam se tornado quem se tornaram. Assim como ele, Jesus quer que nós, seus discípulos, também sejamos pescadores de almas. Ele usou a linguagem pescador para os pescadores, mas o quadro é o mesmo comigo, com o irmão, com a irmã, no século 21. Deus quer que nós sejamos como Ele.
Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ele nos chama para a sua obra, ele quer que nós sejamos, como Paulo disse, cooperadores com Deus. É nossa missão, é nossa responsabilidade. E talvez você diz, mas eu não tenho capacidade para isso. Os irmãos acham que Pedro, Tiago, João, André tinham? Não. Mas foram capacitados por Deus. Deus os capacitou. E isso é maravilhoso porque faz nos ver que o Evangelho é assim. É Deus quem chama e é Deus quem capacita. O Senhor Jesus Cristo diz, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, João 15,16, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça. Então Jesus nos chamou para isso. Uma coisa que me chamou a atenção nesse Evangelho de Marcos, é que Jesus não chamou nenhum desocupado. Todos que Jesus chamou estavam muito ocupados com o seu trabalho, tinha muita coisa para fazer. Então isso não é desculpa para mim dizer, não, eu não tenho mais como ajudar, porque eu já tenho muito para fazer. Se Jesus chama a mim e a você para fazer alguma coisa, é porque Deus sabe que há tempo e Ele vai capacitar para a gente fazer. E que nós vamos nos sentir ainda mais abençoados e felizes por estar fazendo. Porque esses aqui não estavam desocupados, os irmãos viram. Tinham muito para fazer. E para o que foram chamados, eles não sabiam fazer. Mas Deus é aquele que chama, é aquele que capacita. Agora, diante disso, eu paro e penso: o que tenho eu feito com a minha vida, com os talentos que Deus me deu, com o meu tempo, para servir ainda melhor ao Senhor Jesus? Eu creio que essa é uma pergunta que todos nós, discípulos do Senhor, nos dias de hoje, temos que nos fazer. Porque a Bíblia registra, Marcos diz que imediatamente deixaram tudo para seguir a Jesus. Marcos 1,18: e deixando logo as suas redes, o seguiram. O logo aqui, na língua original, é imediatamente. Em outras versões está imediatamente. E o sentido é justamente isso. É urgência. Não é para depois. Muitos que Jesus chamou disseram: ah, Senhor, deixa eu primeiro enterrar minha mãe e meu pai. Ah, Senhor, eu tenho um campo para ver, comprei uns bois aí, uma junta de boi, preciso verificar. Ah, Senhor, eu casei de novo. O Senhor falou: esses daí não são aptos para o reino dos céus. Todos que põem primeiro as coisas antes de Deus, não põem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu não posso usar. Eu preciso usar aqueles que imediatamente deixam tudo. Mas e como ficam as coisas, pastor? Quando eu procuro servir a Deus, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que os gentios procuram serão acrescentadas. Você não vai largar o seu trabalho. Você não vai ficar falando de Jesus na hora que você tem que trabalhar, porque o teu patrão está pagando a hora para você trabalhar, não é para ficar evangelizando a custa da empresa, porque aí você está furtando o tempo. Mas quando é a hora do intervalo do café, a hora da oportunidade que você pode, você fala de Jesus. Eu lembro quando eu era mecânico na Bosch, no Brasil, eu queria falar de Jesus todo o tempo. E meu pai, na fé, o pastor Daniel Berto, que é um americano, falou assim: você fala de Jesus, mas lembra, você vendeu o seu tempo para Robert Bosch. Eles estão pagando para você trabalhar. E será um mau testemunho se o seu chefe pegar você em vez de trabalhar e está falando de Jesus. Fala no intervalo. Fala quando você pode, mas não na hora do trabalho. Então a gente tem que saber criar hora, criar oportunidade. Tem que saber o tempo, mas não pode perder tempo. Toda chance que tiver é porque Deus está me dando. Fala de Jesus. Se você nota que o seu vizinho não está muito interessado em ouvir agora, não seja uma chata. Não seja um chato. Não vá querer enfiar pela goela dele abaixo o que ele não está querendo engolir. Porque essa pessoa depois vai rejeitar receber você. A primeira vez que você chega, a pessoa vai fugir. Ah, lá vem aquela chata do mundo. Lá vem aquele chato do mundo. Não. A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Não é salgada demais, é temperada para dar apetite. Fala quando percebe que a pessoa quer ouvir. Quando percebe nos olhos dela que já está pensando em outra coisa, seja sábia, espera outra oportunidade, o momento mais apropriado. Ora mais a Deus para Deus preparar aquele coração.
Ora para que Deus venha na tua boca a palavra certa. Porque às vezes você está usando a Bíblia, mas está usando do jeito errado. Peça a Deus unção. A obra de Deus é feita debaixo da unção do Espírito, e não do que está na minha cabeça ou mesmo no meu coração, às vezes. Às vezes eu não falo porque me acovardo, e às vezes eu falo porque o outro precisa saber que eu sei. E o Evangelho é mais que isso. Só Deus sabe quem vai estar com o coração preparado. Só Deus pode preparar o meu coração para fazer a obra. E estes homens aqui, vocês viram, eles não eram sacerdotes, não eram seminaristas, não eram levitas, eles eram simplesmente pescadores. Nós vamos ver mais tarde que Mateus era o publicano, coletor de impostos. Um homem, coletor de impostos, mal quisto na sociedade, ninguém gostava dele porque ele cobrava imposto do judeu para o Império Romano. E Jesus fez aquele Mateus, o homem Mateus que você lê o Evangelho hoje. Se ele fez isso com aqueles que muito menos recursos tinham, o que ele pode fazer comigo e com o irmão hoje, com a irmã? Que nós possamos pensar, Senhor Deus, o tempo passa, mas o Senhor continua o mesmo. O que posso eu oferecer do meu tempo, da minha vida, dos meus talentos? No que pode o Senhor me capacitar para que eu possa ser uma testemunha e falar a este povo de língua portuguesa que só Jesus Cristo sabe? Esse povo que fala a nossa língua, que precisa de Jesus, que Jesus nos ama, que é uma riqueza maior aqui no Canadá do que o dólar que eles vieram buscar. Eles podem encontrar Jesus como Salvador. Que o testemunho desses quatro possa nos influenciar, nos ajudar a sermos também, para Deus, pescadores de almas, pescadores de almas, pessoas que estão com os olhos atentos àqueles que necessitam do Evangelho e possam levar a mensagem da salvação. Eu preparei aqui um folhetim. Se você quiser, fala comigo que eu tenho bastante lá, leva com você. Se não quiser usar esse, use qualquer outro, mas não deixe de falar de Jesus, porque como ouvirão se não houver quem ouve? Santo Deus, nós queremos pedir que a tua bondade e misericórdia seja sobre nós. Nós somos imperfeitos, incapazes por nós mesmos, porque nós sabemos que é o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós, por mais preparados que estejamos, nós não conseguimos convencer ninguém. E se convencermos, será um convencimento humano. Eles precisam ser convencidos pelo Senhor para que se convertam e sejam salvos. E por isso nós pedimos, usa-nos, Senhor. Dá-nos a compaixão que houve em Jesus Cristo. A mesma sensibilidade que nós vemos depois desses mesmos homens que antes eram tão rudes e depois se tornaram tão amorosos para com as almas perdidas. Faz de nós pessoas que se preocupem com a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos portadores das boas novas, assim como aqueles que o Senhor chamou da beira do mar da Galileia e foram pelo mundo levando o Evangelho. Abençoe a nossa igreja e acrescenta a ela aqueles que se hão de salvar e aqueles que hão de vir para nos ajudar nesta obra. É o que pedimos humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém.